Fala galera, bem-vindo a mais um programa. Hoje o nosso convidado é escritor, está presente nas maiores feiras literárias do Brasil e quiçá do mundo. Ele é conhecido nessas feiras por um personagem que se chama Mago Branco. Vamos conversar com ele? Lucinei M. Campos. E aí, Lucinei? Tudo bem, meu caro? Tranquilo. Mago Branco. Estranho, né? Entendeu? Mago Branco. Mas me fala, como começou essa história de Mago Branco? Cara, foi um acidente, na verdade, né? Quase um acidente. Na verdade, eu ia participar da primeira Bienal, em 2015, se não me engano, a primeira Bienal do Rio. E eu tinha vergonha de falar com as pessoas do livro e decidi criar um personagem. É, porque sempre quando você cria um personagem, ajuda demais na hora de... É, porque na hora lá, se você tomar um não fora... É um personagem que não tomou é fora, não é você. É que nem quando você vai oferecer o seu livro pra uma criança e tu fala, conta a história, gostou? Não, querendo ser sincera. Aí deu não personagem. Por isso que eu nunca pergunto criança... Eu aprendi isso. Eu nunca pergunto criança se gosta dos meus vídeos. Nunca. Não, a sinceridade é terrível. E às vezes a gente não tá pronto pra receber a verdade. Aí você vira e fala assim, não, eu sei que tá amador, porque assim, tô começando agora. Mas depois por dentro você fala assim, dá vontade de dar aquele soco assim de direita, né? O Kamehameha some. Aí eu tinha uma roupa de padre em casa, de um amigo meu, que me deu, uma roupa branca. Aí eu decidir fazer. Eu levei até uma amiga minha, a Bel Maciel, que é uma designer lá, costureira ótima, estilista. Ela completou a roupa pra mim, fez a capa, fez a bolsa, fez tudo. E tava eu lá. Você se viu no espelho com um mago branco? Cara, eu gostei porque eu sempre quis ter uma capa, né? Eu tinha uma capa, então toda hora que eu andava, eu girava a capa, né? Parecia que eu tava recebendo, mas eu adorava. E eu usava essa roupa, às vezes, depois da Bienal, eu começava a usar em outros eventos fora do Rio. Quando o hotel era próximo do evento, eu ia da feira pro hotel vestido de mago, aí as pessoas na rua fazem sinal da cruz. As crianças me confundem. Não, eu recebo vários apelidos. Quando eu tô com aquela roupa branca, as pessoas me chamam de Gandalf, Ku-Klux Klan, Zé Gotinha, Papai Noel branco. Pode escrever. Não, para. Zé Gotinha. Sério, o mais absurdo de tudo foi uma criança lá em Resende, eu tava na Flir, e aí uma criança num dia olhou e falou assim com a mãe, olha mãe, Papai do Céu. Aí eu, tudo bem, deixei quieto, Papai do Céu. Passou outro dia, uma outra criança olhou e falou, olha, Papai do Céu. Eu não aguentei, eu chamei a mãe da criança e falei, gente, qual é a religião de vocês daqui? Né? Porque se eu sou uma fisionomia de Deus, eu cheguei em casa, não sou um deus grego, mas já me confundiram com Deus, né? Então já fiquei meio animado. Me fala, como que começou isso, essa paixão por escrever assim? Na verdade, a paixão por escrever foi um despertar lento, porque quando eu era pequeno, nas escolas a gente era obrigado a ler livros, e era uma coisa que eu odiava, porque a gente só lia de escritores mortos. Então eu cresci achando que para ser escritor tinha que morrer. É igual pintor. Tem que fazer muitos quadros, cortar a orelha, depois morrer, tragicamente. E eu ficava, assim, eu lia livros, nada contra, Machado de Assis, tem o Memórias Póstumas, Brás Cubas, eu adorava. Mas tinha livros que eu lia e ficava, gente, tem que ler. Até que eu fazia os quadrinhos, eu adorava fazer o quadrinho, desenhava. Essa história, mas calma, já que você falou nesse quadrinho, vamos lá. Você fazia os quadrinhos, percebeu que alguma coisa estava errada, tipo assim. Não, eu percebi que no início eu sabia fazer os quadrinhos, depois eu percebi que eu tinha duas mãos esquerdas sendo destro, né? Percebi que os desenhos estavam horríveis, muito horríveis. E foi uma criança que te falou isso? Não, fui eu percebendo. Não, isso você merece tocar aqui, porque... Eu percebi que a coisa estava estranha. Eu cheguei a um ponto que eu não sabia fazer um círculo. Eu falei, gente, vou parar com isso. Círculo, eu só me olho no espelho assim, mas tá bom. Aí eu decidi comecei a escrever a história. Aí meu primeiro livro... desenhar, né? Depois de desenhar, aí eu começava a fazer o roteiro dos gibis para meus amigos. Eles desenhavam dando emprego desde novo. Isso aí, tava terceirizando lá o processo todo. Império, criança. Tem até hoje os quadrinhos lá, tem um diametro que eu escrevia com o meu amigo, o Felipe, ele desenhava estilo mangá, e eu fazia ele tinha preguiça de escrever os diálogos, fazer a história, eu fazia. E aí depois passou um tempo, comecei a escrever um livro com 14 anos e terminei com 18. Esse aí é o de ficção científica? É, a de ficção científica. Esse aí... Que é bizarro, é gigante, é uma trilogia, só que ele é tão grande que quando eu fui lançar meu primeiro livro eu decidi não lançá-lo. Porque ninguém conhece Lucinei. Para pensar, o nome Lucinei já é estranho. E de onde veio esse nome? Esse nome estranho ele veio do seguinte, meus pais, né? Mais meu pai era meio louco com essas coisas de nome, então ele decidiu, quando ele chegou aqui, ele decidiu colocar meu nome de Severino. Severino com CI. Né? Não era Severino.
Mas minha mãe era mais sensata, decidiu colocar, queria Lucas ou Wallace. Aí meu pai Lucas ou Wallace era uma coisa legal. Aí meu pai teve a segunda brilhante ideia dele, que foi... A primeira brilhante ideia dele, na verdade, que foi sortear os nomes e sílabas no saquinho. Oi? Botou Severino, Lucas, colocou tudo lá. E aí ele foi sorteando, tirou. Saiu Lu... saiu o Lu de Lucas, depois o Si de Severino. E depois nada completava. Ficava uma coisa horrível. Luciuá, ficou horrível. Cara, então o seu nome Lucinei é ótimo. O Ney simplesmente veio do fato de quando meu pai saiu da outra casa, do outro lugar onde ele morava, tinha uma cachorra chamada Ney. Em homenagem à cachorra, ele sugeriu botar Ney e completou meu nome, Lucinei. Eu rio ou choro agora? O bom é que você não tem apelido. Eu nunca tive um apelido quando criança. Porque as pessoas quando iam me apelidar, qual é o seu nome? Lucinei, esquece. Não vou falar. Deixa quieto. Eu nunca tive. Ninguém me chamou de Lu, ninguém me chamou de Ney. Porque era muito complicado. E as pessoas me zoavam, falavam que meu nome combina com tudo. Então, me chamavam bicicletonei, carronei, tudo falavam isso. E o mais legal do nome é que eu posso, quando eu vou comprar algum lanche que tem que botar um nome, tipo, essa lanchonete que eu esqueci os nomes, que você tem que botar lá o pedido, eu sempre mudo meu nome. Porque se eu botar Lucinei, a pessoa... o quê? A pessoa pergunta pelo meu nome. Aí eu sempre mudo. Dependendo da série que eu tô vendo. Eu já botei Walter White, eu já botei Nemo. Nemo me lembrou uma pessoa, mas eu não vou falar. Não posso. Não, eu sempre coloco, eu boto os nomes assim, a pessoa olha e chama, eu morro de rir lá no cantinho, sou eu, tal. Aí eu vou lá. Você sempre coloca o nome de séries, tipo assim, pra pessoa ver que não é verdade. Porque é mais fácil a pessoa aceitar aquele nome do que o meu. Mas esse negócio de nome é muito estranho, porque quando eu nasci, eu não ia chamar Marcos. Meu pai não bebe. Não bebe. Torna tudo mesmo, mas tá bom. Aí, tipo, você vai chamar Flávio Henrique. Minha mãe, na maternidade, você vai chamar Flávio Henrique. Flávio Henrique. Meu pai chegou na maternidade com minha certidão de nascimento chamado Marcos. Mudou. Aí minha mãe pergunta, o que foi? Não, eu decidi homenagear meu patrão. O patrão? Mas olha o lado bom, porque o patrão do meu pai era Marcos Mezenga. Imagina. Mezenga, tu ainda tem uma novela, velho. Olha isso. E eu já fui trocado na maternidade também. Sério? Sério. Cool. Mas aí como foi para sair dos quadrinhos em parceria com seu amigo para lançar o primeiro livro solo? Depois dos 14 anos até os 18 eu escrevi a trilogia de ficção científica. Que ela ainda tá... Ela tá pronta, tá guardada. Assim que as pessoas começaram a saber que Lucinei é um autor... Aí você quer dar uma bíblia para eles lerem. Isso, porque né, o nome já é meio estranho. Assim que eles começaram a... Mas olha o lado bom. Quando tem nome estranho, na hora que joga no alto assim, todo mundo lembra. Não, tinha que ter uma sigla, né? Tinha que botar LN Campos. Seria legal. Seria legal, né? Que nem eu fui criado na casa de um MC, do MC Coringa, né? Eu conhecia ele desde pequeno. E a gente colocava Lucinei. Eu fui mais mal criado numa roça. O cara é criado na casa do MC Coringa. Não, cara, eu passei uns tempos lá, assim, teve um período lá na infância que foi ruim, aí minha mãe me jogou lá, porque era amiga da mãe dele. Jogou na casa do MC Coringa. Fica lá. Não, e a gente aprendeu a cantar, pelo menos? Não, o que acontece? Naquela época eu gostava muito de rap e de mixagem, só que hoje em dia eu não sou muito fã de funk não, sabe? Agora gosto de forró. Não, eu curto de tudo um pouco, né? Eu não posso falar que eu sou roqueiro, mas eu curto tudo um pouco. Tem uns meus artistas, né? Engraçado que você fez uma pergunta que não tem nada a ver com isso que a gente mais ou menos isso, né? Eu tô tentando voltar ao assunto, mas vamos voltar. Então, dos 14 a 18 eu decidi fazer o livro, escrever da ficção, que o primeiro livro tem 1000 e poucas páginas, o segundo tem 1100 e o terceiro tem 800. São 3 livros, a trilogia. O Évanos. Aí eu parei, deixei quieto e decidi escrever o livro da Lavínia, que era um livro de humor e aventura, contando um pouco da minha infância e colocando personagens fictícios, óbvio, que é a história. Porque criança sempre tem amigo imaginário, né? No meu caso, eu criava meus protegidos, né? Eu criava meus seguranças imaginários, porque eu era uma criança que não falava muito com ninguém. E de vez em quando sofria bullying. E eu era daquela criança que ficava desenhando, aí meus pais olhavam, nossa, olha, ele fica quietinho desenhando, mas eu ficava desenhando minhas vinganças, sabe? Eu ficava assim, exclusivo. Não vou colocar exclusivo na tela porque é chato pra editar. Mas coloca aí. A pessoa, se tiver algum ataque terrorista no Brasil, você sabe quem que planejou aqui, viu, gente? Tá aqui, ó. Não, é pior que eu ficava. O garoto mexia comigo, eu ficava, se eu tivesse poderes,
de raio laser, eu cortava ele agora, eu jogava raio nele, queimava. Se eu voasse, eu levantava ele queimava chocolate, que mais? Não, eu fazia isso. E as pessoas achavam que eu era quietinho, mas eu ficava só planejando minha vingança. Mas eu nunca fiz, eu nunca cometi minha vingança ainda. Não, tô brincando. Houve um desaparecimento, mas não tem nada a ver comigo. Vou ficar aqui no limite da câmera, que aí você pode aparecer, pode ficar tranquilinho, eu não vou. Eu era muito calculista. É que nem até hoje, quando eu vou pro lugar, eu sento onde eu vou sentar, eu sento perto da saída, ou então que eu tenha visão da saída, eu conto quantos metros, quantos passos eu dou em tal lugar. Tanto que eu coloquei uma curiosidade. Eu posso ficar aqui? Não, tranquilo. É uma curiosidade, eu não guardo o lugar pelo endereço, eu guardo o lugar pelo tempo que eu levo para chegar lá caminhando. Eu sou meio estranho assim. Oi? Peraí. É meio loucura. Tu tem que colocar o óculos aqui pra parecer mais intelectual. Eu não consigo guardar pelo endereço. Fica no número tal. Se eu já fui lá, eu marco o tempo, vamos supor, do ponto de ônibus ou do carro até lá, eu vou marcando. Sério? É muito estranho. Uma pessoa estrábica, disléxica, eu faço isso. Não, estrábico eu não sou não, disléxico eu sou. Eu marco assim, dessa forma. Eu não consigo focar numa coisa só, eu foco em várias. Menos mal, pelo menos segurança em primeiro lugar. Mas quando eu tô num lugar muito cheio, acaba que dá tilt, né? Sim, mas você vai... Como é que fala? Você vai ensinar seus filhos a criar histórias em quadrinho, não vinganças. Não, com certeza. Eu tô com um projeto para relançar uma tirinha, eu fazer uma tirinha, e eu tô tentando ter tempo, porque agora, né, com as meninas, com as gêmeas que chegaram, o tempo é uma coisa é uma coisa, tipo, esse primeiro filme... Olha, o filme vai ser o futuro. Se Deus quiser. Mas esse primeiro livro foi feito baseado na gravidez da sua esposa, porque você achou que ia vir uma menina. Eu achei que ia ser uma menina, ia se chamar Lavínia. Acabou que veio o menino, Lucas Bondoso. Aí veio. Mas o sobrenome dele é Bondoso? Não, é porque tem uma parte da minha família que nós acreditamos que o segundo nome que você dá para a criança é aquilo que você espera que ela seja ou aquilo que ela aparenta ser. Legal. Então, todos os filhos meus e todos eles têm um segundo nome. Qual que é o segundo nome das gêmeas? A Lavínia Valente, porque ela sempre foi fortinha dentro da gravidez, ela foi espremidinha, lutou pela vida o tempo todo. E a Liz é a Liz Serena, porque ela é calminha, tranquila. Ela acorda, nem para se perceber que ela acordou, porque ela fica lá. O apelido dela é Astro Baby, porque parece que ela tá voando. Ela fica assim, mexendo no nada. Legal. Gostei dessa ideia. Quando eu tiver um filho, que eu acho que não vai ser nunca. Sem nem. Não, acidentes acontecem. Aí eles queriam uma menina, ver duas. Isso! Mostra que o poder da mente é o que vale. O universo conspira e às vezes ao quadrado. Mas graças a Deus, pelo menos vieram duas, estão com saúde. Não, vieram com saúde e ótimo. E outra coisa que eu pesquisando. Eu tô percebendo, eu tô falando mais coisa do que eu sei. Eu tenho uma produção muito boa. E outra coisa. E a história de uma banda que você tinha? Eu tive uma banda na adolescência, durou até, eu acho que quando eu tinha uns 20 anos, se eu não me engano. Era uma banda chamada Banda A Fonte. E nessa banda, você só tocava música autoral, assim? Eu cantava. E engraçado, quando a gente formou a banda, ninguém sabia tocar nada, todo mundo tocava pandeiro. E era uma banda de rock. E bom... Oi? Era uma banda de rock, só que todo mundo só sabia tocar pandeiro e bateria. Sua história dá um livro, velho. Um livro, um filme e ainda uma novela, velho. Aí demorou, quando a gente criou a banda, demorou 3 meses pra eu vou ficar na guitarra, eu vou ficar no baixo. Aí cada um foi aprendendo. É tipo cast, né, de filme. Tipo assim, vai todo mundo, faz o cast pra todos os personagens, cada um vai se encaixando, né? Não, engraçado que o nome da banda... cantar. Eu na época, hoje em dia eu tenho alguns anos que eu não gravo nada, não canto nada, mas na época eu fui o vocalista. E aí até a gente ganhava prêmio, eu já ganhei um prêmio, ficamos em 3º lugar, o 2º lugar de melhor composição, melodia, música autoral, foi bacana. E o nome A Fonte, então a gente achava que, pela minha voz na hora da música, naquela época, parecia quem dera se fosse parecido com o Renato Russo, as pessoas achavam que A Fonte era por causa da música do Renato Russo. Mas não era, porque a gente estava tentando botar o nome da banda, ninguém conseguia sugerir o nome certo, era os Chiquititos, era só nome escroto. Aí quando os Chiquititos. Era só um bizarro aí, velho. Sério. A gente sempre apelidava. Velho. Aí quando a gente saiu uma vez do ensaio, alguém falou assim, esquecemos a fonte do teclado. Aí a fonte. Aí ficou A Fonte. Mas se eu te conto como que eu escolhi o nome desse canal, tô aqui, eu nem falo, velho. Foi pior do que A Fonte? Foi. E as pessoas achavam que era fonte de água viva, fonte de luz. Não, filho, era a fonte do teclado, que a gente esqueceu. Não. Escolhi o nome desse canal
Você não tem noção como é que foi, mas deixa isso pra outro vídeo. Parece presente, tô aqui. Não foi assim não. Foi completamente. As minhas melhores decisões, eu tô no banheiro. Acabou. As minhas melhores decisões eu tomo não tomando decisão, eu tomo correndo. Quando eu vou caminhar ou correr, eu meço a minha vida. Aí quando eu chego pra tomar decisão, eu já nem lembro o que eu tava pensando. É terrível. E você trouxe o Lavinha e a Árvore dos Tempos. Então, esse aí é meu filhotinho, é minha filhota. E você já contou alguma parte desse pra um dos seus filhos? Já leu pra ele? Já pro Lucas Bondoso, tanto que tem até a homenagem pra ele. Eu contei pra ele um pouquinho da história. Ele fala pros coleguinhas dele que o pai dele é um bruxo, por causa do mago. Meu pai é um magro. Aí eu, não, filho, é um mago. Magro eu ainda não tô sendo, né? Eu dei uma engordada. Mas ele fala. E ele às vezes fica me ajudando a fazer as varinhas, porque eu faço as varinhas pra dar de brinde pra quem compra o livro nos eventos que eu vou. Aí, varinha e caneta de pena. E quando eu faço a varinha, eu tô brincando, acabei de fazer uma, eu solto um feitiço, finjo que tô soltando um feitiço, né? Só que é sempre uma vada kedavra, né? Aí a vada kedavra. Aí ele pega também e fica testando. Papai, posso testar? Vai testar. Aí ele pega e fica testando. Até um dia sair alguma coisa, né? Mas aí, esse aqui foi minha historinha. Criei o livro de humor, é uma série, esse é o primeiro, já tem o segundo publicado, só que o segundo acabou, não tem comigo, deve ter só em algumas livrarias. E o segundo também eu vi que você colocou na Amazon, ou foi o terceiro? Não, o terceiro livro publicado que eu tenho não é da série, é um romance juvenil. Sabendo, legal. Que eu vi no Instagram, mas tá na Amazon, acertou. Tá na Amazon, tá tranquilo. Mas aí, esse livro, quem quer comprar ele, onde que vai? Ele está disponível nas livrarias, principalmente livraria Leitura, se eu não me engano é Eldorado, a Livraria Livre, Volta Redonda, né? Tem distribuído pelo estado e fora do estado também, tá? E pela internet, pelo canal no Facebook, Lucinei M. Campos, só colocar minhas redes sociais, são sempre Lucinei M. Campos, Twitter, Instagram, e tudo lá pelo PagSeguro, coisa e tal. E com os eventos que eu vou, que eu costumo fazer eventos em várias partes do Brasil, vou para lugares que eu nunca imaginei ir. Quando eu fui apresentar esse livro no Nordeste, eu fui com medo, porque um dos personagens é nordestino, e eu pensei que poderiam... tipo assim, mas eu fico imaginando, porque pelo que eu sei, o Fado... Mas tem que contar a história para poder revelar a sinopse, para poder as pessoas entenderem. Porque o livro ele fala o seguinte, é uma menina de 9 para 10 anos, a Lavínia, que não tinha amigos, todo mundo implicava com ela na escola. Tanto que ela tinha que voltar cada dia por um caminho diferente. Ela anotava no caderno as ruas que ela podia voltar cada dia da semana, né? Isso era a minha infância. E aí um dia, ela tinha um melhor amigo chamado Léo, que mora atrás da casa dela. Que na verdade o nome dele não é Léo, é Marcos Paulo. Mas todo mundo chama ele de Léo porque a mãe queria batizar igual o cantor Leonardo e não conseguiu. O pai foi lá e botou o nome do goleiro do Palmeiras. Pelo menos não colocou Marcos Mezenga. Pelo menos botou o nome do padrão. Aí, pra tu ver que essa brincadeira de nome eu já coloquei no livro. A Lavínia um dia chega em casa chateada, ela encontra uma criatura no quarto, uma fada. Só que é uma fada homem que detesta a gente e não suporta a criança. E ele é obrigado a ficar com ela 1 ano. No entanto, para vir pro nosso mundo, ele tinha que virar uma pessoa. Ele errou o feitiço. Ao invés de virar um carioca... Esse é brasileiro mesmo. Erra tudo. Teve que errar. Ele veio pro Rio, ao invés de virar um carioca, ele virou um nordestino. Aí a varinha dele ficou metade varinha, metade peixeira, e o nome dele, Laus, passou a ser Lourivaldo. Pensando que, tipo, eles iam tacar peixeira no Nordeste. Eu achei que quando eu chegasse, foi na Bienal do Ceará, Pernambuco e Alagoas, que eu fui nessas 3 bienais, quando eu cheguei lá, eu fiquei com medo. Eu fiquei, gente, eu vou estar falando de um personagem nordestino, é humor. Mas, assim... foi fascinante, porque quando o pessoal do Ceará, primeiro que... Mas posso falar uma coisa, de verdade? Eu odeio esse mundo moderno. Porque você não pode falar nada que é preconceito. Aí, sabe? E querendo ou não, no Nordeste, velho, um beijo pro Nordeste aí, eu acho que lá eles têm um senso de humor bem mais evoluído que aqui. Tem, velho, porque Nordeste, vamos colocar real, é bem mais difícil a situação do que Sudeste, assim, porque querendo ou não, o Sudeste é aquela capital de negócios do Brasil. No Nordeste eles levam a vida mais tranquilo, velho. Você chega pra conversar com o nordestino, você nunca vai sair com raiva. Você nunca sai com raiva. Eu sou apaixonado pelo sotaque. Quando eu fui pra lá,
Eu ficava falando dos livros, e engraçado que eles gostam muito de ler, de literatura. Ou ouvir histórias, contação de história, ou pegar Ou pra eles ler. mesmos contam a própria história deles, que é fascinante. Não, O Nordeste é incrível. engraçado que aqui no Rio, quando na Bienal do Rio, você fala, tudo bem, a pessoa ouve, vai embora, coisa e tal. Aqui é aí mais seco. pedem às vezes pra tirar foto, é normal, isso acontece. Pra mim isso é do normal, porque eu moro aqui. No Nordeste, você tá comendo, do nada vem alguém te abraça, olha pra lá, pá, então olha uma foto. E eu fiquei apaixonado por isso, porque eles vêm e abraçam. Mas é o calor, velho, porque na minha concepção mostra claramente que, tipo, você não precisa ter nada pra ser feliz. Eu recebi 18 apelidos. Numa semana que eu fiquei no Ceará, eu recebi 18 apelidos. Um deles foi Pra quem não tinha nenhum, tá no lucro. Pra quem não tinha pra quem nenhum. eu recebi apelido. Engraçado que o stand onde eu fiquei, o dono do stand, ele me apelidou sem que eu soubesse, né? Que ele ficou com medo de eu não gostar. Ele falou, esse cara é barata. Eu não vejo ele comendo, ele só fica autografando. E eu não realmente... Enquanto tem gente pra pegar o livro pra autografar, eu fico e esqueço de almoçar, de jantar, eu só como no fim do dia. Até é uma coisa que me fez muito Uma vez bem. eu quis autografar um papel, na época que eu fazia teatro, a mulher falou assim, uai, mas você é quem mesmo? Não, e tem gente que compra o livro às vezes, aí eu falo, quer autógrafo? Ah, o autor tá aí, não sou eu. Eu contei a história. Então acho que é uma mulher que escreveu. Tem um artista da Globo que vai vir pro canal. Mas a cara de pau, olha a cara de pau. Eu tô em Copa, perto da minha casa lá, aí eu vi ele. Eu cheguei e falei assim, eu sei que é ator, eu sei que eu já vi várias novelas com ele. E o nome? Boa pergunta. Aí eu pensei assim, eu vou ou não vou? Eu pensei, mas se eu não for agora, pode ser que nunca mais eu veja. Verdade. Então, fui lá. Eu disse, e aí, beleza? Aí só olhou assim, tipo, quem é esse doido? Quem é? Né? Jogou beleza. Aí eu falei assim, velho, eu tenho um canal no YouTube, eu queria te entrevistar, um talk show e tal. Ele falou assim, aí só olhou assim, aham. Aí eu, como que você chama mesmo? Sério que tu mandou? Eu esqueci como você chama mesmo. Eu fiz de demência, Aí ele cara. só olhou assim, aí ele olhou com uma cara, lá ia falar o nome aqui, mas não. Não, porque eu sei que ele não vai assistir o vídeo, mas então, aí ele olhou assim, falou, aí eu falei, olha, aí, você me passa o seu WhatsApp pra gente conversar. Putz! Corajoso, cara. Cara, nem eu acredito que eu fiz isso. Mas velho. ele passou? Aí ele só, eu vou te passar meu e-mail. O WhatsApp é muito íntimo, né? Até porque eu falei assim, mas se a pessoa chegasse pra mim e pedisse meu WhatsApp, eu também não ia passar, velho. Eu não passaria o meu porque eu nunca lembro o meu número, então... Aí, mas cara, aí depois, na hora que eu apareci, eu falei, então tá, obrigado. Aí só ficou assim. Eu fico imaginando várias coisas que passam na cabeça, tipo, de onde de que... Lá ia falar um palavrão, mas não pode. Ainda mais que a gente tá falando coisa de criança aqui, não dá. Aí, eu fico imaginando o que passou na cabeça dele, sabe? E ele ainda agora volta. Aí, tipo assim, eu nem sabia que ele tava na novela. aquele meme, né, da Nazaré olhando os cálculos. Aí, tipo assim, mas foi uma situação que depois, sabe quando você, tipo, tá na situação e depois você fica lembrando como se você estivesse de fora olhando? Falei, meu gente, Deus, como é que eu fiz acabei isso? de queimar o cara no meu canal, nunca mais vai querer olhar na minha cara. Não. Calma, mas quando a gente vai trabalhando junto, ele vai estar aqui no canal. Então aí você vai revelar, vai falar, depois bota nos Aí créditos. coloca assim, era pra ser uma pegadinha, mas só que Deu errado. a câmera não gravou. O câmera não tava lá na hora. Então, mas é isso. Então, esse é seu primeiro filho, assim, da primeiro fase filho. que saiu dos quadrinhos, Sim, a fase literária. e fora científico. E depois veio Lavínia e a Magia Proibida. Cada livro ela vai crescendo. Aqui ela tem 9, quase 10. No outro ela tem 10, quase 11. E seu filho mais velho tem quanto tempo? 5 anos. Tem 5 anos. Eu li pra ele, eu contei a história pra ele quando ele tinha 3 para 4 anos. Agora tem que retomar, né? Aí retoma, que ele já tá tendo uma visão diferente. E eu pretendo publicar esse ano o terceiro livro da Lavínia. O Violeta Não Sabe Amar, que vai vir em forma de físico, porque ela tá na Amazon. Mas tipo, o escritor faz o livro, normal, legal. Você já pensou em transformar algum livro seu em um filme? Já. A Lavínia ela tem um projeto montado para virar uma série. A gente está esperando o melhor momento agora para dar entrada. SBT, hashtag. Isso aí, ó. É uma série, a gente está pensando... Tipo, a princípio, quando a gente estava pensando nisso, a gente pensava numa série animada no estilo Irmão do Jorel, que eu sou apaixonado, adoro o Irmão do Jorel, nunca vi Irmão do Jorel. Gente, Irmão do Jorel é uma série animada brasileira que eu queria conhecer os criadores, porque é fantástico. Como que é isso?
De agora, ganhou até prêmio lá fora, tá? Acho que tá na 2ª temporada. Irmão do Jorel é fabuloso. Ó, pesquisa, dá uma olhada, porque é fantástico Irmão do Jorel. Irmão do Jorel. É, porque o garoto faz tanto sucesso, o Irmão do Jorel, no caso do Jorel, faz tanto sucesso que o protagonista ninguém sabe o nome dele. As pessoas chamam ele por Irmão do Jorel. Mas eu acho muito legal isso, porque quando um personagem sobressai do que o que eles estão esperando. Não, é fantástico. E de maneira que o desenho ele é ambientado, parece que ele é ambientado na década de 80, parece que ainda pega até a ditadura, porque o exército que é a polícia, e eles são palhaços, vestidos de farda. Então há uma crítica ali, não só uma crítica, mas um resgate do nosso passado, né? Que o brasileiro, nós temos a memória muito curta, a gente não consegue ter uma memória além de 2 anos. É muito curta. Então esse desenho pra mim é fantástico. Eu sou apaixonado pelos criadores, tá? Um beijo aos criadores do Irmão do Jorel. Então, galera, antes de terminar, já se inscreva no canal, já deixa seu like, curta, compartilhe, vai lá nas redes sociais do Lucianei, que ele vai lhe dar agora também. Compre um livro, que é uma história que é boa pra ler pras crianças. Criança precisa de cultura, começa agora. Deixa WhatsApp, Facebook, tudo de lado. Lê. Na minha época não tinha isso, mas eu também não lia, mas deixa quieto. Pra falar a verdade, né? E deixa uma mensagem para os seus leitores. Bom, agradecer a galera que está acompanhando o meu crescimento aí, literatura. Gente, esse ano deu uma diminuída nas viagens por causa das minhas filhotas que chegaram, a Liz e a Lavínia. E um beijão a todos aí, pode mandar um oi, falar comigo, eu sou bastante acessível pessoalmente também. Eu pareço um bicho quando tô quietinho no canto, mas pode falar comigo que eu não mordo não, tá? Segue lá nas redes, Lucinei M. Campos, só colocar Lucinei M. Campos que me acha no Facebook, Instagram, se bobear até no falecido Orkut, me acham. Não, tá? O Orkut já tirou mesmo do ar, não, mas se bobear com tilt lá, faz um macete pra Sword lá, 2 pra frente, 2 pra trás. Então Mortal Kombat, tá? E só seguir lá, quiser conhecer mais um pouquinho. Então, obrigado, hein, Lucinei. Eu que agradeço. Na próxima vez que trazer o... Nossa. Na próxima vez que trazer o livro. Na próxima vez que lançar um livro. Vamos lá. Obrigado, hein, Lucinei. Próxima vez que for lançar um livro, vem pra cá. Lançar em primeira mão, tá? Valeu, tranquilo. Então, de novo, se inscreve, curta, compartilha. Eu preciso de inscritos, comentar, compartilhar tudo. Vai lá. Tchau! Precisa desligar mesmo.